Olá, muito boa noite para todo mundo. Com o sinueiro mostrando o caminho e puxando o marroeiro, a boiada venceu a estrada e a comitiva madrugadeira do Terra Viva DBO na TV já pode anunciar sua chegada bem na hora que estava combinada para nossa reunião com o povo aqui desse sertão. E conforme é a nossa lida costumeira, a gente começa esta função novidadeira com a recitação da prosa abrideira do dia. O companheiro boiadeiro que estava com o coração na mão e prendendo a respiração, esperando uma definição da União Europeia a respeito do furacão provocado pela apuração do caso de corrupção entre fiscais do Ministério da Agricultura e alguns funcionários de frigoríficos nacionais, agora já pode ficar menos desassossegado com a decisão anunciada no fechamento da semana passada pelas autoridades sanitárias lá deles. De acordo com um comunicado oficial divulgado em Bruxelas, na Bélgica, a questão foi discutida na sexta-feira, dia 31, numa reunião de veterinários e especialistas em segurança alimentar, representando os 28 países que fazem parte do bloco, que no fim fizeram duas recomendações principais. E antes de destrinchar a informação, para não esticar a agonia de quem está aí na frente da televisão, a gente já adianta que não aconteceu o pior, que seria a suspensão total da exportação da nossa carne para este importantíssimo mercado, né? A primeira providência sugerida pelos técnicos convocados para analisar a situação é de que a Europa aperte substanciosamente a fiscalização no desembarque de todo o produto de procedência brasileira. E a segunda conclusão tirada dessa reunião foi de aumentar a lista de frigoríficos proibidos de exportar carne para lá, que passou de 4 para 21. Justamente os mesmos que já tinham sido postos no castigo por decisão voluntária do Ministério da Agricultura, logo depois do anúncio da investigação pela Polícia Federal. As duas recomendações foram prontamente aceitas pelas autoridades do bloco, que já tomaram as devidas providências para que elas começassem a ser aplicadas imediatamente. É claro que não há nisso nada para a gente comemorar, né? Mas pensando no que poderia ter acontecido, para a cadeia da carne nacional, esta foi a melhor decisão que a União Europeia poderia tomar. Conforme a gente já tinha até comentado aqui, assim que a notícia da operação policial no setor atravessou o mar Oceano, os representantes dos fazendeiros europeus, que nunca se conformaram com a nossa concorrência lá no terreiro deles, começaram a fazer uma fortíssima campanha para fechar totalmente a porteira do mercado para o exportador brasileiro. Numa hora tirana como esta, não ter deixado isso acontecer já foi uma grande vitória para o país. Mas não dá para sossegar, né? Primeiramente porque o caldeirão ainda não parou de ferver e o povo lá continua com essa conspiração contra a gente. E segundamente, o estrago já tinha sido muito grande e tem coisa demais para ser consertada nessa nossa relação comercial com o bloco europeu, que sempre foi complicada, mas de qualquer maneira continua sendo questão de vida ou de morte para a cadeia produtiva da carne bovina brasileira. O companheiro boiadeiro que está mais zerado na comitiva e por isso é mais viajado, já viu que o nome das coisas tem grande variação conforme é o costume do povo de cada sertão, né? Pois então, quando o caboclo escuta numa roda de pionada, a roda da pionada falando de incó, inso, juquira, erva má e outras parecências, já tem sabedência de que o caso é de plantas invasoras, que estão entre as principais causas de prejuízo nas áreas de pasto do Brasil inteiro. Não dá para fazer uma conta assim na ponta do lápis, mas os especialistas no assunto dizem que fazendo um controle rigoroso dessas grandes inimigas da produtividade, o pecuarista consegue até dobrar a quantidade de animais na sua invernada. Aí, para campear mais informação a respeito de como combater essa invasão, a gente pediu a ajuda do zootecnista André Dáurea, especialista em nutrição animal e consultor técnico da Premix. Boa noite, André. Uma satisfação ter a sua presença aqui mais uma vez. Fazia tempo que você não aparecia aqui para prosear, né? Seja muito bem-vindo. Sidney, muito obrigado. A satisfação é minha. Agradeço muito pelo convite. André, como é que essas invasoras, né, entram na fazenda, entram no pasto da gente, sem a gente pensar que elas estão entrando? Olha, Sidney, a invasora ela acaba entrando na fazenda sempre quando ocorre um desequilíbrio do sistema solo-planta. Ou seja, ou solo com uma baixa fertilidade, com uma acidez elevada, ou a planta quando o pasto foi mal manejado, teve uma pressão de pastejo muito elevada, tudo isso está favorecendo ao aparecimento das invasoras.
Agora, quais são as formas, as principais formas de prejuízo que essas ervas, essas plantas causam para o pecuarista, André? Olha, os principais prejuízos, os prejuízos diretos, começam pela competição de luz, nutrientes e água. E, consequentemente, é a diminuição do crescimento das plantas forrageiras padrão, que você estabeleceu no seu piquete. A relação é de 1 para 1, ou seja, a cada 1 quilo de material invasor, eu deixo de produzir 1 quilo de forragem verde. Quer dizer, é uma boa paulada, né, na produtividade. Exatamente. Agora, André, por que o próprio pasto não consegue sufocar as invasoras e impedir que elas se estabeleçam e se espalhem pela pastagem? Sidney, como o sistema está desequilibrado e a forragem ela tem uma exigência maior para o seu crescimento do que a invasora, que na verdade a invasora ela já está melhor adaptada àquele sistema. Então, ela tem uma germinação favorável e uma germinação que acontece ao longo de todo o ano. A brotação dela é muito mais rápida e muito mais eficiente. O sistema radicular acaba sendo mais eficiente na condição adversa, em relação à forrageira padrão estabelecida. Então, tudo isso favorece o crescimento da invasora em relação à pastagem que a gente está implantando lá. Né? Agora, uma pergunta um pouco provocativa, digamos assim, André. Quer dizer que em determinadas situações a gente pode falar que, na verdade mesmo, a invasora é a pastagem, porque aquela planta que vai se espalhar ali, que não é o pasto, ela muitas vezes já estava estabelecida na região, ela faz parte da flora daquela região. Exato, com certeza, porque, na verdade, quando eu vou estabelecer uma pastagem, eu quero uma planta de maneira homogênea que produzem folhas disponíveis com qualidade, que alguém tem pressão de pastejo, e eu não consigo, muitas vezes, com os capins nativos, exceto algumas regiões do país, mas não deixa de ser a pastagem nativa, a forragem nativa daquele ambiente. Agora, André, dependendo da situação, né, o tipo de capim que o pecuarista plantou ali naquela área pode favorecer o aparecimento das invasoras em maior ou menor quantidade? Com certeza. Se o pecuarista ele não prestar atenção no tipo de solo, pluviosidade daquela região, textura de solo, declividade, tudo isso, o índice produtivo que ele está almejando, que carga que pressão de pastejo ele quer que aquela gramínea, aquela forragem suporte, tudo isso é importante, ele tem que levar em conta antes da implantação daquele pasto, porque senão tudo isso pode ir por água abaixo por uma inadequação da espécie a ser utilizada. André, agora, digamos assim que a gente tem uma pastagem muito bem manejada, muito bem formada, né? Aquela maravilha, tudo bem cuidadinho, né? Essa área está livre da presença de invasoras? Não. Essa área ela tem que ser constantemente manejada, corrigido o solo, adubações constantes, para sempre manter a forragem com uma... Não desfazer a estrutura da forragem. A forragem ela tem que produzir folhas, ela tem que ter folhas disponíveis. Uma coisa muito importante também é uma área de refúgio. Essa área de refúgio é quando vem uma boiada de uma outra fazenda, seja por compra ou algum pasto que você ainda não conhece. Quando esse animal vem para a sua fazenda, permanecer pelo menos 48 horas em um piquete para não contaminar a sua área que já está formada e estabelecida. Ele pode trazer semente de invasor. Exato. Uhum. Agora, André, é comum a gente escutar companheiro, né, reclamando que faz a roçada constantemente na sua área, mas as invasoras acabam voltando, né? Por que isso acontece? Olha, porque apenas a roçada, ela não é suficiente para combater uma invasora. A roçada física, ela deve ser acompanhada de um controle químico. Senão ocorre germinação, ela vai brotar e vai crescer ainda mais
vai disseminar ainda mais a invasora. Agora, André, das plantas invasoras, né, o pior tipo, acho que são as plantas venenosas, né? E essas exigem um manejo especial da parte do pecuarista? Olha, é importante não existir invasoras venenosas nas pastagens e, se existir, fazer o controle, tanto arranquio ou controle químico delas, mas de forma que o animal não fique exposto a elas. Não é o hábito do animal consumir esse tipo de planta, porém, uma situação de seca ou até mesmo por curiosidade, o animal pode ir lá e consumir esse tipo de planta. Lembrando sempre que não somente a planta tóxica, o produtor vai ver o prejuízo físico do animal morto. Porém, em todas as espécies invasoras, a capacidade de lotação dele ela vai ser reduzida devido à presença de uma invasora que está ocupando o lugar de uma espécie forrageira, e a relação, como havíamos falado, ela é de 1 para 1. Que é um grande prejuízo, né? André, agora, as plantas invasoras têm alguma coisa a ver com a presença e infestação de carrapato e berne na boiada? Sim. Como aquela área ao redor da planta, muitas das plantas invasoras, normalmente não é o hábito de pastejo, algumas possuem espinhos. Então, aquela área ao redor, ela não é uma área, ela é uma área que fica subpastejada, ou seja, ali está sobrando pasto e, consequentemente, ao redor dela ocorre superpastejo. Então, ali já ocorre um desequilíbrio do pasto. E nada mais é que uma área de refúgio para parasitas. Para parasitas, pragas em geral. Exato. Tá certo. André, tinha mais umas 15 perguntas para fazer para você, mas a gente vai deixar para outra vez, porque nosso tempo aqui sempre é apertadinho, né? Mas eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, a sua contribuição, e deixar já avisado que a porta está sempre aberta. Quando você puder, volta aqui para a gente prosear mais um pouco. Muito obrigado, Sidney, muito obrigado, pessoal de casa. Para mim é uma honra poder vir aqui e contribuir com o programa. Muito obrigado. Até a próxima, então. Plantando milho no eixo sapateado, a gente já está com o serviço feito na metade do terreiro demarcado, sendo então a hora apropriada para fazer um intervalo ligeiro. E quando a lida for retomada, a conversa apartada para animar o restante da jornada será sobre os seguintes assuntos. Com o invernista inseguro a respeito do futuro que está reservado para o gado que vai começar a ser engordado, o comércio de animais para reposição agora também está praticamente parado. E no mercado do boi gordo, com o avançamento do calendário, o trabalhador já está começando a receber o salário. E esta é a esperança do açougueiro para aumentar o movimento no seu estabelecimento. Não demora nada para a gente voltar, aguarde. E estamos de volta e tendo na invernada uma boiada já quase chegada, agora a hora é recomendada para começar a campear no mercado do boi magro e da reposição algum negócio de ocasião para não deixar parar a nossa produção. Com a monumental encrenca armada no mercado pecuário em geral pela desastrada atuação da Polícia Federal na divulgação do caso de corrupção no Ministério da Agricultura e em alguns frigoríficos nacionais, sobrou incerteza e confusão também para o comércio do gado novo, que está praticamente parado no país inteiro. O problema é que, mesmo tendo decorrido prazo de quase 20 dias depois do fato acontecido, ninguém está muito seguro a respeito do que vai acontecer com o boi gordo neste futuro mais perto da gente. E por conta disso, tanto o invernista quanto o próprio criador continuam muito ressabiados com o rumo que está sendo tomado pelo carretão no estradão. O resultado foi que a negociação agora está completamente parada e o vivente que andou correndo chão no sertão nestes últimos dias viu que tem muita invernada perfeitamente preparada para receber a bezerrada, mas que ainda continua vazia. De acordo com o acompanhamento da Scott Consultoria e considerando a média de todas as categorias de machos e de fêmeas comercializados na praça, o preço apresentou uma ligeira queda de 0,3% nos 7 dias contados da quinta-feira passada para trás. Os maiores tombos foram das fêmeas, sendo que a bezerra de desmama com 5 arrobas de peso e a fêmea de ano com 6 arrobas caíram 0,7% no período considerado. Mas de 2 semanas para cá, a praça apresentou também uma grande mudança em relação à toada em que ela vinha andando desde o começo do ano,
com o boi gordo passando a cair mais ligeiro do que os animais de reposição. Por conta disso, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o pecuarista está conseguindo arrematar o equivalente a 2,2 bezerros desmamados de 6 arrobas, com o dinheiro apurado na venda de um animal terminado. Isso representa uma redução também de 2,2% no poder de compra do fazendeiro, na comparação com o começo do mês de março. Para terminar a negociada e entregar a boiada ao comprador, que já está esperando na estação para fazer a embarcação, falta só ver no mercado o que é que está sendo falado a respeito do boi gordo e da sua cotação. Quando o sol de outono arregalou seu olho avermelhado por riba do Chapadão, alumiando o cerrado e quebrando o frio da madrugada desta segunda-feira, a nossa Praça Boiadeira entrou oficialmente no mês de abril, animada para voltar à normalidade depois da consumição provocada pela vaidade pessoal do povo lá da Polícia Federal, no tal caso da carne fraca, né? Mas assim como é na vida, na lida também tem coisas que só a vontade não é suficiente para consertar. E a verdade verdadeira mesmo é que, apesar de ter melhorado, o mercado continua numa situação complicada. O ponto mais difícil nessa retomada é adquirir uma perfeita noção a respeito de qual será a demanda por carne e o real tamanho da precisão de gado terminado no frigorífico depois de toda essa confusão. Lógico que só quem vai dar a resposta certa para essa questão é o tempo. Mas o caboclo, que é mais errado nessas artes de criar, engordar e vender boiada, já está vendo alguns sinais que ajudam a entender direito para que lado é que o carretão está embicando no eito. No caso da exportação, dos países que tinham tomado alguma medida contra o produto brasileiro, os mais importantes já autorizaram a liberação dos embarques. Mas ainda tem muitas questões burocráticas que estão sendo resolvidas e vai demorar mais algum tempo para o volume despachado para o estrangeiro voltar ao que era antes dessa trapeira. Já em relação ao nosso mercado doméstico, o consumo já vinha caindo desde o ano passado e essa encrenca policial não mudou muito a velocidade dessa queda. Considerando então que, por determinação do calendário, o trabalhador que ainda está empregado já está começando a receber o salário, não será exagero acreditar que o movimento pode até aumentar alguma coisa nesse prazinho curto que a gente tem na nossa frente. No balanço do dia da Scott Consultoria, a negociação agora está rigorosamente equilibrada, com só 4 das 32 regiões pesquisadas apresentando mudanças nas cotações, sendo que 2 foram para cima e outras 2 andaram no rumo contrário. A listinha das arribadas foi encabeçada pelo sul do Goiás, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 126 e a vaca para R$ 116, a prazo e livre do Fundo Rural. No sul da Bahia, o aumento do dia foi só para a fêmea, que subiu para R$ 134. Já em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, caiu tudo, com o boi voltando para R$ 132 e a vaca para R$ 123. E em Paragominas, no Pará, o macho foi cortado para R$ 127 e a fêmea para R$ 122. No morrer do dia, o Zé Garcia, desconfiado da minha habilidade, me desafiou para uma pescaria no Ribeirão da Saudade. Estando embarcado, eu fui proseando assim à toa, deixando a canoa correr na taboa, até chegar no espraiado, que é onde eu sei que o pitado fica moitado. E nessa hora deixei este meu parceiro admirado, porque eu sou ligeiro nesse rescado. E nem bem ele tinha apoitado, eu já estava com o primeiro peixe fisgado. E estando o verso já recitado e o amigo já informado a respeito das notícias trazidas do sertão, a comitiva faz aqui a despedida para ganhar de novo o chão do estradão, mas já fica combinado e acertado que o Terra Viva DBO na TV volta amanhã às 6h30 da manhã e às 7h30 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.